Você está preparado? Hoje pela manhã, nós iniciamos uma nova série chamada Metamorfose. Amém? Quem pôde assistir hoje de manhã? Alguém pôde assistir que não esteve aqui, que assistiu online? Você foi abençoado? Eu recebi mais ou menos 5 mensagens. E eu falo assim, geralmente quando recebe muita mensagem, que a palavra foi muito boa, né? Que geralmente a gente não recebe muita mensagem. Mas eu recebi mensagem de pessoas de muito longe, que não estavam aqui, mas receberam essa palavra, foram abençoados. E nós vamos dar continuidade agora com o nosso irmão Pablo Cabral. Vem cá, Pablo. Deixa eu limpar aqui o microfone. Todo cuidado agora, né? Amém. Graça e paz, irmãos. Tá muito fraco, hein? Depois de aplaudir pastora Renata e pastor Maninho. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Eu sempre costumo perguntar, vocês estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Que vocês possam receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Deixa eu só me ajeitar aqui. Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar a palavra com vocês. Antes da gente iniciar e de introduzir aquilo que nós vamos tratar nessa noite, queria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse pedir a Deus que Ele abra a sua mente para que a palavra do Senhor ela penetre no seu coração, que você possa de fato se concentrar naquilo que o Senhor tem para tratar com você nessa noite, para que a sua mente não fique dispersa. Pode fechar seus olhos, feche seus olhos e comigo, enquanto eu vou falando, faça a sua oração, porque ninguém mais do que você tem controle sobre você mesmo do que você mesmo. Então, que você possa pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor me dê, nesse momento, toda a atenção a Ti, Pai, que nenhum problema, que nenhuma coisa que esteja fora desse lugar venha tomar conta da minha mente, que nesse momento nós possamos, Senhor, estar atentos à Tua voz, atentos à Tua palavra, que possamos, Senhor, desconectar dos problemas que nós temos em casa, que talvez os problemas financeiros possam estar causando, querendo tirar dias de sono, mas que nessa noite nós receberemos, Senhor, o Teu refrigério através da Tua palavra, e por isso eu declaro em nome de Jesus, que a mente de cada irmão aqui nessa noite estará atenta à voz do Senhor, e nada vai importunar, nada vai atrapalhar aquilo que o Senhor tem para tratar conosco, em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa oração? Amém. Glória a Deus. Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar mais uma vez a palavra. É sempre uma honra daquilo que a gente compartilhar aquilo que nós temos recebido. E eu queria, nesse tema que nós vamos tratar, começamos pela manhã, o nosso pastor Cláudio, ele começou falando muitas coisas que me impactou bastante. Eu vou rapidamente falar aquilo que ele disse, mas existe algo, nesse tema que foi o início, na verdade, da igreja, que foi logo assim que a gente começou as séries de ministrações. Para quem não sabe, essa é uma série que não está se repetindo, só o tema, porque a palavra do Senhor ela se renova, amém? Então eu tenho certeza que tudo que você vai ouvir nessa noite, e você ouviu nessa manhã, não foi a mesma coisa que outrora nós víamos falado, mas vai ser algo novo, porque Deus tem coisas novas para a sua vida, para a minha vida, para a nossa casa, para a nossa família, para esse ministério, e só vai viver o novo quem se permitir, amém? Então se permita nessa noite, e coincidentemente a isso, nós estávamos orando às 18 horas, chegamos na igreja. Quem tiver o interesse de chegar a esse horário, pode chegar. No segundo andar nós fazemos ali um momento de oração, de intercessão pela igreja. Você é convidado também. E coincidentemente o Anderson falou algumas coisas lá que eu já previa compartilhar. Mas é o Espírito Santo, meu irmão, que ele testifica, ele fala com um, fala com o outro, e ele vai falando com os irmãos. Por quê? Porque ele quer edificar a sua igreja, ele quer construir conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. E ele disse algo, não sei se você sabe, mas no calendário judaico, nas sexta-feiras nós iniciamos, foi-se comemorado, até hoje está sendo comemorado, o Rosh Hashanah, que significa o ano novo do judeu.
E nesse tempo que nós estamos começando hoje, no primeiro domingo de série de ministrações, nós estamos falando de metamorfose, que nada mais é do que transformação. E o que nós fazemos quando normalmente chega final do ano? Pelo menos eu e muitas pessoas que eu conheço fazem isso. Quando chega no final do ano, a gente está em aquele momento reflexivo, sim ou não? Que a gente pensa, poxa, esse ano eu vou fazer isso. A gente começa a planejar, né? A gente começa a pensar, a sonhar, a escrever, a delinear tudo aquilo que a gente planeja para o próximo ano. E eu tenho certeza que no ano de 2019 para 2020 não foi diferente. Talvez no meio do percurso veio a pandemia e você pensou, caramba, igual a música do Regis Danese, né? Os planos que foram embora. Mas não, porque os planos de Deus há de se cumprir naqueles que permanecem diante e debaixo da palavra do Senhor. E aí nesse período, né, que coincidentemente nós estamos numa série de ministrações que fala sobre transformações, de mudança de vida. Estamos no início de um novo ano judaico, no calendário judaico, né? Nós estamos no final praticamente do nosso ano, do nosso calendário. E nós estamos somente para compreender que existe algo, existe uma coincidência ou não, eu acredito que é um propósito de Deus para aquilo que nós estamos tratando. Nós comemoramos na semana passada 2 anos de igreja, de templo físico, mas nós temos 3 anos de desenvolvimento, de trabalho, de implantação de igreja. E eu creio que nesse período que nós estamos vivenciando, aquilo que o Senhor, a porção que o Senhor quer liberar sobre cada um que está aqui nessa noite, seja você visitante, seja você já membro, seja você que está começando a chegar à igreja e se identificou com essa casa ministerial, independente de quem você é nessa noite, muito novo ou aquele mais velho, o Senhor quer liberar uma porção dobrada sobre a tua vida. Então você precisa estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer e a partir de então, entenda isso, a partir de então, não somente a partir da minha palavra de hoje não. Se você não assistiu a palavra do pastor de manhã, quando você chegar em casa, nem que você durma meia-noite, assista a palavra do pastor, que foi uma palavra que trouxe de fato mudança, transformação, e só permanece da mesma forma quem não quer ser mudado, quem não quer ir para o outro nível. E ele falou algo, ele disse uma frase que me trouxe muito impacto, que eu tenho certeza que talvez você também tenha sido impactado, mas ela é muito importante para nós. Ele disse algo que muito me impactou. Ele disse que os nossos resultados, entenda, os nossos resultados são frutos de escolhas diárias. Você consegue compreender a profundidade que tem nessa frase? Que tudo que você é hoje são frutos das suas escolhas diárias de 30, 20, 15, 10, de um ano atrás? De tudo que você vivencia hoje, o que você está vivenciando hoje é fruto do que você escolheu ontem? E aí ele exemplificou, ele até brincou, né? Que de manhã você escolhe o quê? Quando normalmente a pessoa acorda, ela vai lá e escova o quê? O dente, para retirar o mau hálito, por uma questão de higiene bucal, entre outras coisas que aqui eu não sou da área de odonto para poder tratar. Mas existe uma questão que já é habitual, mas também é uma escolha, porque se você decidir não escovar seus dentes, aí ele até brincou, até você mata o teu irmão, né, de mau hálito. E isso é uma verdade, porque quando a pessoa ela não escova os dentes, seja depois do almoço, ou até mesmo quando acorda, o cônjuge tem que aguentar, né, amor? O cônjuge tem que aguentar. O cônjuge tem que aguentar. Mas assim, meu irmão, é uma decisão diária. Se você decidir diariamente pela palavra do Senhor, as promessas que Ele tem sobre a tua vida, elas tendem a se aproximar cada vez mais. Agora, quando as nossas decisões estão longe da palavra, estão longe daquilo que Deus quer, nós tardamos aquilo que Ele tem como promessa. Então, que nós possamos compreender, que nós possamos hoje, nessa noite, começar, através da palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida, entender o quê? Os nossos resultados são frutos das nossas escolhas diárias. Talvez você vá ouvir essa palavra aqui nessa noite, e se você não fizer nada com ela, os resultados vão ser seus.
as escolhas também são suas, mas os resultados também são seus. Então nós precisamos compreender que decisão é algo muito importante. Então nós precisamos buscar ao Senhor, ouvir a voz de Deus e tomar a decisão correta. Porque quando nós tomamos a decisão que não é a voz do Senhor, quando nós tomamos a decisão da nossa alma, nós acabamos de determinar tudo aquilo que vai acontecer conosco. Por um determinado período as coisas podem até ir bem, mas depois elas podem desmoronar e você perder o controle sobre si mesmo. Então é importante saber decidir, o que decidir, como decidir e por quem você decidir. Porque se você decidir por você mesmo, a sua vida, ela tende a ir por um caminho que dificilmente, se você não olhar para o Senhor de volta, você vai cair, e você vai cair, e você vai cair. Amém? Então, dado aí basicamente aquilo que o pastor falou, eu gostaria de trazer aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Diga para a pessoa que está do seu lado aí assim: crescer dói. Repita mais uma vez: crescer dói. Gente, o pastor ele falou pela manhã, ele deu o exemplo da borboleta, né, da metamorfose que ela mesmo ela causa pela sua naturalidade, pela sua originalidade. E eu anotei aqui que se a nossa decisão ela for medíocre, e medíocre não tem a ser com uma questão negativa, pejorativa, mas de você achar que tá bom aquilo ali, o mínimo do mínimo, sabe? Viver na média. E hoje em dia, até numa empresa, se você quiser ser a média da empresa, você não está nessa empresa. Porque a empresa ela quer o máximo, ela quer que você se doe, que você faça mais. E aí, para nós nos mantermos empregados, o que é que nós fazemos? Nós nos doamos, nós fazemos mais, nós fazemos além do que nos pede. E por que muitas das vezes para o Senhor nós não fazemos mais do que nos pede? Nós não nos doamos mais, nós não fazemos mais. E aí eu anotei, especificando que a nossa decisão, ela for viver na mediocridade, nós vamos viver nos rastejando. Saiu embolado, né? Se a nossa decisão sempre for baseada na mediocridade, nós vamos viver uma vida se rastejando. A minhoca, a largata, ela fica se rastejando por um determinado período. Mas chega um momento em que ela precisa causar o efeito para qual ela foi criada. Então nós não podemos ficar nos rastejando. Nós não podemos ter a decisão de viver uma vida medíocre. Nós precisamos saber que Deus, Ele vai nos dar na terra vida, mas vida em abundância. E não é simplesmente uma palavra de dinheiro, não é simplesmente uma palavra de talvez você ter tudo aquilo que você quer na hora que você quer, não. É vida e abundância, é você saber que o Senhor está contigo em tudo que você fizer. E você vai ser vitorioso porque Ele já venceu todas as coisas. Lá em cima na intercessão, o Anderson ele compartilhou algo, e isso foi a revelação que Deus deu para ele, e aquilo me trouxe bem forte, e eu vou trazer sobre a tua vida. Ele falou, lá em Mateus 9, versículo 18, fala, né, uma mulher, enquanto Jesus ele estava ensinando ali para os dirigentes da sinagoga, um dos dirigentes chega para Jesus e pede para que ele vá até a sua casa para curar a sua filha que estava enferma. E aí, enquanto ele sai até daquele lugar para se dirigir ao local, e aí ele vê lá o pessoal do momento fúnebre, e aí ele chega naquele lugar, Jesus fala para, retira todos daqui, saiam todos daqui, porque ela não está morta, ela está adormecida. E aí aquela garota, aquela mulher, ela estava viva. E ele compartilhou algo que eu quero liberar sobre a tua vida. Da mesma forma que aquela mulher, daquela mulher estava adormecida, às vezes os seus sonhos, eles podem estar adormecidos, mas Deus nessa noite vai restaurar, Deus nessa noite vai nos fazer levantar, Deus vai nos fazer acordar, Deus vai nos despertar para viver um novo tempo. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tem a música, né?
Os sonhos de Deus jamais... Eu sou péssimo cantando. Não desista, canta aí, gente. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Nessa noite o Senhor vai restaurar os nossos sonhos, as nossas visões, e nós vamos ser transformados de glória em glória, de uma maneira crescente, e nós seremos uma pessoa completamente diferente que nós fomos em 2020. Nós não podemos permanecer da mesma forma. Nós não podemos vir de culto em culto e permanecer as mesmas pessoas, se a palavra que tem sido liberada é uma palavra que gera transformação por si só. Eu não preciso estar aqui para poder trazer uma palavra para a sua vida. Você pode na sua casa também buscar. E a palavra, quando você lê na sua casa, ela vai trazer transformação. É lógico que nos cultos tem todos os momentos, como nós estamos tendo agora da palavra, a adoração. Mas você pode na sua casa buscar em conhecimento, buscar em sabedoria, porque o Senhor, Ele quer muito mais. Ele quer liberar sobre a tua vida muito mais. E aí, quando eu falei, crescer dói. Por que crescer dói? Quando, talvez você já tenha ouvido falar, com certeza, né? Mas quando o Miguel, meu filho mais velho, ele normalmente vem reclamando alguma coisinha, e a gente chegou a levar ele no médico. Ai, tá doendo, meu pé tá doendo. Do nada, vinha, meu pé tá doendo, minhas pernas. E nós levamos ele no médico. Assim, foi muito novo isso. E aí o médico, ele compartilhou, não tinha nada. E o médico disse, isso aí é dor do crescimento, o pediatra, né? É normal. Meu irmão, até para você crescer em estatura dói. Até para você se tornar quem você é hoje, doeu. Talvez você nem se lembre dessa dor, mas doeu. Então, existem coisas que vão acontecer para o nosso crescimento que vai doer, mas nós vamos crescer. Nós vamos alcançar, nós vamos vivenciar um novo tempo. O pastor lhe deu o exemplo que ele está saindo do sedentarismo, que ele colocou isso como uma meta sobre a vida dele. Mas quando você está na inércia, você não faz nada, você está ali parado. Quando você começa a fazer, o que acontece? Você começa a sentir dores. E aí, se você pega um Dorflex, ou sei lá, qualquer outro remédio aí muscular, que você tomar, tudo aquilo que você fez, de nada vai adiantar. Por quê? Porque o efeito que é para causar de fato, para que a sua musculatura ela seja enrijecida, que ela tome conta dos posicionamentos de fato que você está buscando, o remédio que você vai tomar, ele vai remover tudo aquilo ali que está acontecendo. Todo o efeito de transformação que o seu corpo, ele está... A dor só vem quando a gente começa a fazer, né, academia, ou seja lá qual for o negócio, seja lá ele qual for, quando você começa a fazer e você começa a sentir dor, é o efeito no seu corpo. Você começa a sentir no seu próprio corpo o efeito o quê? De mudança. Aí você não pode tomar o quê? Não pode tomar o remédio, porque se tomar o remédio, quebra o efeito. Mas, diante de Deus, diante da palavra, diante da igreja, o que nós precisamos? Quando nós estamos na igreja, recebemos uma palavra de domingo, nós vamos esperar o quê? O próximo domingo? Não. Nós vamos nos alimentar diariamente através da palavra do Senhor, para quando nós chegarmos no domingo, nós estarmos transformados de glória em glória, numa crescente. Porque senão, você só é abastecido de domingo em domingo, mas na terça você já está fraco. Porque na segunda você fica até irradiante, mas se tiver um probleminha que vir te acometer, você vai ficar fraco, porque você precisa se alimentar também na sua casa, no seu secreto. Então, crescer dói, crescer dói, e doer faz parte de todo o processo. Hoje pela manhã, depois que eu saí daqui, cheguei
em casa e na casa da Renata, e o Miguel, ele estava com o dente daqui da frente mole, já estava bem mole. E aí a mãe da Renata, ela foi ali com um jeitinho, pá, pum, tchum, tirou o dente. Aí ele chorou, saiu sangue pra caramba, sei o quê. E engraçado que faz parte do processo os nossos dentes caírem, sim ou não? O dente de leite, sim ou não, gente? Sim. Amém, pensei que estava sozinho. É um processo, faz parte do processo o nosso dente de leite cair. Para quê? Para que outro cresça. E aí quando o dente dele caiu, ele pegou, veio pro meu colo chorando, fui lá no banheiro, dei água para ele cuspir e jogar fora. E eu conversando com ele, eu falei para ele que fazia parte mesmo da vida. Eu falei, ó, tá vendo os dentes do papai? O papai já está com os dentes assim, mas o papai já passou por essa fase. Eu falei, é assim mesmo, você vai passar, mas eu tô feio. Eu falei, mas todo mundo fica feio um dia, né? Assim mesmo. Eu tô feio até hoje. E tô com dente. Mas ele precisava entender que faz parte da vida. Saiu um dente, mas vai sair outros. Ele precisa compreender isso. E nós, às vezes, somos imaturos que na nossa vida vão passar situações que vai doer, e nós precisamos entender que para poder chegar aonde nós temos que chegar, nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos passar por aquele momento. E aí eu quero que você repita assim comigo: o momento que eu estou passando não define quem eu sou. Não define quem Deus diz que eu sou. O momento que você está passando não define quem você nasceu para ser, meu irmão. Aquilo que Deus tem para se cumprir na sua vida, vai se cumprir a partir do momento que você se permitir. Não importa o momento que você estiver vivenciando, se você decidir viver aquilo que Deus tem para você, meu irmão, o que é para ser em 10 anos, vai se tornar em 1 ano, porque Deus, ele tem pressa com as coisas. Quando a gente se ajusta à vontade do Senhor, as coisas acontecem no estalar de dedos. Assim como o vapor de arroz que some repentinamente, é assim que acontece. A nossa vida, ela passa. Janeiro, a gente estava aqui celebrando o novo ano, 2020, e nós já estamos em setembro. Dia 20 de setembro, faltam aí menos de 3 meses e 10 dias para terminar o ano. Passou rápido. A gente achou que a pandemia ia durar quanto? 15 dias. Eu, pelo menos, no início achava. E o pastor Claudinho, ele falava, não vai durar, vai ser mais um tempo. Porque ele é da área também de saúde, ele tinha um conhecimento, mas, meu irmão, eu tinha uma esperança de que aquilo ali ia terminar muito rápido, e não terminou. Nós estamos ainda num processo ainda de Covid, mas que está chegando a fim em nome de Jesus. Mas nós estamos passando pelo processo. No início, nós estávamos falando com pessoas, eu estava lembrando, era ontem, eu lembro que eu fiz algumas chamadas de vídeo com algumas pessoas aqui da igreja no início, que a gente não estava saindo, não estava encontrando com ninguém, não estava tendo culto ainda não tinha sido definido o culto online. Aí eu lembro que eu fiz uma chamada com o Léo, fiquei conversando, eu tomei um susto, porque o Léo tinha cabelo. Do nada, daqui a pouco, quando eu faço chamada, Léo está sem cabelo. E eu falei, o que tu fez aí, garoto? E aí, eu estava relembrando, eu estava trazendo a minha memória, ele falando, Jesus, eu fiz essa chamada já tem muito tempo, preciso fazer outra, porque já tinha muito tempo, né? E eu falei, meu Deus, já passou, cara, e você vê as coisas que passaram, vê como que aconteceu, e falar, caramba, olha quantas coisas nos acometeram nesse período de Covid, olha o que nos acometeu, olha o que aconteceu. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que todo processo que nós vivenciamos, todo casulo, ele vem para nos forjar. Todo casulo que nós passamos pela nossa vida, vem para nos forjar e nos tornar pessoas melhores de quem nós somos, e nos fazer crescer, avançar e desfrutar das promessas do Senhor. Uma das coisas que eu queria traçar diretamente é que você precisa ter uma postura em meio aos processos que você vivencia.
Você precisa saber quem você é e saber se posicionar diante dos problemas, diante das adversidades. Porque simplesmente se você cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem, sabe como é que vai ficar? Sabe como é que vai ser a sua casa? A sua casa ela vai estar com a brecha. E se você não se posicionar, se você não se colocar como sentinela, como um atalaia, como alguém que vai interceder pela sua família, naquela brecha vai entrar situações, coisas e momentos que vão afetar a sua vida. Então nós precisamos saber quem nós somos em Deus, porque somente nele somos mais que vencedores. E com Ele nós vamos vencer todo e qualquer processo. Não importa quem é que vai estar à nossa frente. Não importa qual será o gigante que vamos enfrentar. Não importa se vai ser Covid, se vai ser, sei lá, qualquer outro tipo de epidemia. Não importa, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele luta as minhas, as suas, todas as nossas batalhas. Obviamente daqueles que se submetem à sua voz. Então, é claro, e eu trouxe esse exemplo, essa fala de postura, tenha postura em meio aos processos, e quando eu compartilhei com o pastor Cláudio, a respeito dessa série, daquilo que o Senhor também tinha colocado no meu coração, eu lembrei logo de Paulo e de Silas, quando eles estavam na prisão. Paulo e Silas, eles têm um posicionamento diante do momento que eles estavam vivenciando. Eles estavam no momento de casulo. Sim ou não? Sim ou não? Porque Paulo e Silas, eles estavam afastados, eles estavam presos. Quem está preso não tem liberdade. A largata, quando ela começa a estar no momento lá do casulo, ela está lá no casulo, ela está afastada da natureza, ela está presa, mal pode se movimentar, mal pode se mexer, e numa cela de prisão, a pessoa que está ali, ainda que tenha espaço, ela não tem liberdade, ela não pode sair a qualquer momento, ela está sendo vigiada, tudo que ela faz está sobre os olhos de alguém. Mas a postura de Paulo e Silas é a mesma postura que eu e você, eu creio dessa forma, adotamos em meio a essa pandemia. Adoramos, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor nas nossas casas. E da mesma forma que eles fizeram, a postura que eles fizeram, não somente chegou até a vida deles, mas sobre a vida de todos que estavam à sua volta. Pessoas se converteram a Jesus por causa do posicionamento deles. Por causa do posicionamento de Paulo e Silas, outros foram tocados. Qual é o seu posicionamento em meio às dificuldades que você vivencia? Qual é a sua postura em meio às lutas diárias, em meio às provações? Eu anotei aqui 3 coisas. Por quê? Paulo e Silas, eles tiveram um posicionamento, mas para sair do casulo, cada um de nós precisamos ter o nosso posicionamento. Não adianta o pastor, não adianta o Anderson, não adianta a Lília, não adianta outra pessoa a não ser você mesmo. As suas experiências com Deus, sair do casulo, vai depender única e exclusivamente de você. Viver um novo tempo, ou melhor, parar de rastejar e começar a voar, vai depender de você, vai depender exclusivamente de você. Ainda que tenham pessoas ali para te ajudar, para contribuir com esse seu crescimento, depende de você voar ou não. Depende de você. E essas 3 coisas eu quero compartilhar. Que para sair do casulo depende de nós. Para viver um novo tempo, depende de nós. Para dar novos voos, depende de nós. Por que para dar novos voos? Porque às vezes você já está de saco cheio de obter o mesmo resultado. Eu não consigo, está dando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Foi outra coisa que antes falou lá em cima e eu já tinha anotado para falar na ministração. Se você não mudar a tua postura, os teus resultados serão os mesmos. Meu irmão, eu trabalho com metas, eu trabalho com metas no meu trabalho. Se eu trabalho, é no meu trabalho, né? E essa minha meta, eu começo a atuar de uma forma. Se eu vejo que não está dando certo naquela semana, eu crio um plano de ação
para a próxima semana. E quando chega na quarta-feira, se eu ver que não está dando resultado, eu mudo a estratégia. Sabe por quê? Porque a questão não é você mudar o seu objetivo. A questão não é você mudar o seu foco, não é deixar de olhar para Jesus. A questão é você mudar o quê? A sua postura. Se você está do jeito que você está hoje na igreja, se você acha que está tudo bem, e eu espero que você ache que não esteja. Por quê? Porque quando nós estamos conformados na posição que nós ocupamos, e é importante que você não esteja, por quê? Porque você precisa olhar para Jesus e falar: eu tenho que seguir adiante, eu tenho que buscar o alvo que é Cristo, e seguir. Não deu certo, muda. Não deu certo, troca o plano, mas não mude o objetivo, não troque Jesus por nada, não mude aquilo que tem feito de fato a sua vida melhor, porque você tem tido os mesmos resultados. É lógico que para você ter novos resultados, vão exigir de você novas posturas, e essas novas posturas vão nos dar medo às vezes, mas nós só vamos saber se vai dar resultado ou não, se nós mudarmos. Nós só vamos saber se vai de fato surgir efeito se nós mudarmos. A lagarta, enquanto ela está naquele processo, ela está ali naquele processo de casulo, de transformação, até ela de fato acontecer o clímax com ela de ela começar a voar. A gente olha a borboleta hoje, né? Engraçado. Vamos imaginar que tivesse uma borboleta voando aqui, essa é a minha mão. Minha mão é uma borboleta. Você olha a borboleta, ela é bonita. Ela é linda, maravilhosa. Muito bonita. Tem umas, né, que tem as cores muito lindas. E você fica admirando a beleza que Deus criou. E aí você está olhando a borboleta, você está vendo como é que ela é linda. Caramba, olha lá, que bonita. Mas às vezes a gente contempla a beleza, mas esquece que para poder ela estar do jeito que ela está hoje, ela passou por um processo, ela passou por uma fase de dores, ela passou por uma fase de apertos, onde esses apertos transformaram ela em quem ela nasceu para ser. Porque a lagarta, ela não precisa ficar implorando para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, me faça voar, me faça ser transformada em borboleta. Ela não precisa, porque a lagarta, como propósito dela, é se tornar a borboleta. Se você souber o seu propósito, você não precisa ficar pedindo a Deus para que Ele faça as coisas da sua vida. Por quê? Você nasceu para aquilo que Deus prometeu. Da mesma forma como é com a lagarta. Se você nasceu para isso, meu irmão, descansa no Senhor e confia. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele começou. Nada vai ficar perdido. Nada vai ficar perdido. Mas foi um processo de dor que a lagarta, ela passa. Ela está bonita agora, mas é um processo de dor. A gente teve aqui agora o pastor Maninho e a pastora Renata. Talvez muitos aqui talvez já saibam, talvez alguns não saibam, mas eles passaram por um momento de dor na família deles, a perda de um filho. E aí você olha a Renata hoje rindo, você pensa assim: como que ela está rindo? Só o Senhor Deus, para poder trazer o preenchimento da alegria que ela precisa. Talvez a gente não consegue compreender. Você olha a pessoa rindo, você não sabe as lutas que ela já vivenciou no passado. Você não sabe o que ela já passou, as provações que ela já vivenciou. E aí eu te digo que as tuas lutas, os teus problemas, as tuas dificuldades, as adversidades que você vivencia para o outro, serve como testemunho. Quando você está passando por uma provação, quando você está passando por um problema, aquilo ali, para você, pode estar sendo doloroso demais. Mas para o pastor Cláudio, eu estar passando aquilo ali, para ele é edificante, porque ele fala: caramba, de onde o Pablo tira essa força? Essa força vem do Senhor. Só pode ser de Deus. Meu irmão, eu não consigo imaginar você perder um filho. Quando eu olho para Renata, eu não vou tentar me segurar para não chorar.
Mas quando eu olho para Renato e para o Maninho, eu falo, Jesus, como que eles suportaram? E eles me ensinam que é suportar, é crer nas promessas que Deus tem para nós. A vida deles, o testemunho deles serviu para me ensinar. Teve uma vez, há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, não lembro, aconteceu uma situação lá em casa, o Miguel acordou muito mal e a gente não sabia o que estava acontecendo com ele. Não sabia, ele não estava reagindo, ele estava muito estranho. E na mesma hora, a situação que se estava instalada, na mesma hora me veio a lembrança do Gabriel, que é o filho da Renata que faleceu. Porque do mesmo jeito, basicamente, aquilo que estava acontecendo com o Miguel, era aquilo que eu estava lembrando do Gabriel, era uma coisa muito instantâneo. E eu só sabia olhar e pensar na vida deles e falar assim, eu tenho que buscar forças, aonde eu vou encontrar forças? Eu peguei Miguel nos braços, eu fui para a minha sala, eu abaixei no meio da minha sala, eu olhei para o céu e comecei a orar e a chorar pedindo ao Senhor que não levasse meu filho. Gente, eu estava desesperado, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Aí o Maninho foi lá para casa. Quando o Maninho chegou lá em casa, eu pensei que o Maninho ia me deixar tranquilo. O Maninho ficou preocupado, porque na mesma hora veio a lembrança do Gabriel. E daqui a pouco quem chega lá em casa, desesperado lá, o Claudinho. Aí o Claudinho trouxe paz para todo mundo. A voz do pastor, trazendo paz para as suas ovelhas. Podia ter sofrido um acidente, porque ele veio desesperado, veio na contramão, na hora, meu irmão, na hora de ajudar, na hora de fazer por um outro, você às vezes você reage até sem pensar. Você quer ajudar, você quer contribuir. Ele veio pela contramão na estrada do Campinho, isso de manhã. Eu estou compartilhando isso para você, meu irmão, porque não sei o que você está vivenciando hoje. Eu não sei o que você vivenciou, mas não importa, porque o Senhor está contigo. E aquilo que você vivencia está ajudando a outras pessoas na fé. As suas provações, aquilo que você vivencia, ajuda a outros na fé. Eu vou trazer exemplo claro aqui para vocês. Filipenses 1, versículo 12. Filipenses 1, versículo 12. Vou ler por causa do tempo, para adiantar. Diz assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para progresso do Evangelho. Meu irmão, tudo que te acontece te serve para progresso do Evangelho. Isso aqui era Paulo, apóstolo Paulo escrevendo. Aqui ele está relatando, enquanto na prisão ele estava, ele relata que tudo que havia acontecido era em prol do progresso do Evangelho. O versículo continua dizendo: de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra. Outros irmãos, eles olhavam para a vida de Paulo e, sabendo que Paulo estava na prisão por causa de Cristo, eles não se calavam, eles se posicionavam, eles tinham uma postura de fato de filho de Deus. Se talvez hoje o seu pastor fosse preso por pregar a palavra do Senhor, você pregaria a palavra do Senhor sabendo que ele está preso por aquilo que ele fez durante todo esse tempo aqui nessa igreja? Não responda. É uma retórica, tá? É só para refletir. Da mesma forma que Paulo, naquilo que ele estava vivenciando, aquilo que ele estava passando servia para outros irmãos, para edificar a vida de outros irmãos, a se posicionar diante dos homens, aquilo que ele estava vivenciando era importante. O processo que nós vivenciamos, ele serve para edificar a vida de outros.
O versículo lá em Filipenses 1, no versículo 19, mais à frente, diz assim: pois estou certo de que se o que passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode reafirmar isso, se você tem convicção de quem você é? Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Deus tem muitas coisas para nossas vidas. Basta nós estarmos dispostos a ouvir e obedecer a voz dEle. Tudo aquilo que envolve mudança, tudo aquilo que mexe com as nossas estruturas, seja ela física, emocionais, vai gerar dor. Ponto. Tudo. Você quer sair do sedentarismo? Vai doer no início, mas vai ser bom, porque o resultado, a sua saúde, o seu corpo vai ter resultado. Tudo na nossa vida. E às vezes Cristo, Ele quer fazer o quê? Um processo de transformação. Ele quer gerar em nós essa transformação, mas muitas vezes nós resistimos às transformações que Deus quer gerar em nós. Transformações estas que não vão só chegar até nós, mas vão refletir na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, na igreja, seja o lugar em que pisarmos. Mas às vezes nós resistimos àquilo que Deus quer fazer conosco. E eu coloquei aqui, eu anotei, que a começar a nossa transformação é pela nossa mente. Tudo começa pela nossa mente. Tudo começa pelo entendimento. Por isso que eu comecei orando pela mente, para que a nossa mente esteja cativa à voz do Senhor, para que de fato aquilo que Ele tem para liberar nessa noite se torne eficaz e penetre aos nossos corações, não apenas entre no ouvido e saia pelo outro. Porque a metamorfose com a lagarta, ela não aconteceu só com a asa, ela aconteceu em todo o corpo. Se você deseja metamorfar, se você deseja ser transformado, você precisa ser completamente mudado. 1 Tessalonicenses 5, 26, se eu não me engano, 5:23, diz que nós devemos manter irrepreensíveis nosso corpo, alma e espírito. Não é só o corpo, não é só a alma, é o corpo, é a alma e o espírito, para que a gente possa de fato desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos entender que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, e que nós devemos decidir sair do casulo para dar voos mais altos naquilo que Deus tem para nós. Você quer dar voos mais altos? Você está disposto a dar voos mais altos naquilo que Deus já tem feito na sua vida? Mateus, não precisa abrir, 16, 24 diz: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, o caminho de cruz, tomar a cruz, é um caminho de morte. A cruz é um caminho de morte. Quando você pega a cruz, você pega ela para ir para um caminho de morte. Mas aí você lembra de Jesus, que quando Jesus estava com a cruz, a caminho do Calvário, depois ele foi parar onde? No túmulo. Mas depois de um período de casulo, ele ressuscitou.
E da mesma forma com Cristo, que você vai pegar a sua cruz, você vai segui-lo, você vai morrer para você mesmo, mas você vai viver para Ele, e automaticamente a sua vida, que outrora não era dele, ela já está enterrada, ela já não vai mais ser levantada, e aquilo que Deus tem para ressurgir sobre a sua vida, vai ressurgir. Só depende de você. Toma a cruz e segue. Toma a cruz e segue. A gente precisa compreender nesse contexto, quando Jesus, ele fala isso para os discípulos, ele está falando para mim e para você. E a gente às vezes brinca, né? A cruz, né? São pessoas, né? O Anderson é minha cruz. A gente não brinca assim às vezes? A sua cruz é você mesmo, com as suas vontades, com os seus desejos, que você não quer abrir mão para poder viver os planos de Deus. Abra mão daquilo que você tem desejo. Abra mão. E talvez aquilo que você tem desejo não é que seja pecado, mas talvez não seja o tempo, porque Deus sabe que se Ele te der aquilo que você tanto deseja, vai te arruinar. Outro exemplo que o Anderson deu lá em cima. Se eu pegar R$1 milhão e der para uma pessoa, sem instrução, der um dinheiro para ela, 1 milhão não, vou aumentar, 10 milhões. Se eu der 10 milhões para uma pessoa mal instruída, analfabeta, uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que desconhece, nunca teve esse dinheiro na vida, e coloca ela para morar lá em Copacabana, com esse dinheiro, vocês acham que ela vai prosperar financeiramente? Sim ou não? Em menos de um ano, ele falou. Quando ele falou em menos de um ano, eu até me assustei, porque eu ia falar menos de um mês. A pessoa, ela pode fazer assim, ela pode ir, da mesma forma que ela vai, ela volta. Sabe por quê? Não é o tempo. Se eu te der 1 milhão hoje, Alex, o que você vai fazer com 1 milhão? Não é para responder. Porque se, porventura, ele me respondesse, eu vou morar lá nos Estados Unidos, eu vou fazer acontecer. E cara, mas e os planos de Deus? Que Deus tem para a sua vida em Terra Fértil de Santa Cruz? Morrer? E o que Deus falou com você sobre aquele lugar que Ele te levou? Sobre a célula que você faz parte? E aquilo que Deus falou com você naquela casa ministerial, lá em Santa Cruz? O que você vai fazer? Vai deixar para trás? Vai abandonar? Por causa de 1 milhão? Aí acaba que ele vai para os Estados Unidos e daqui a pouco ele volta, porque o dinheiro não rendeu, ele não esteve debaixo daquilo que Deus estava de fato querendo, e aí ele acaba tendo que retornar. E meu irmão, não é errado você fazer o caminho de volta, errado é você permanecer no erro. Fazer o caminho de volta vai te levar a desfrutar tudo aquilo que Deus tem como promessa sobre a tua vida. É só você decidir, é só você querer desfrutar. Mas para isso é necessário você respeitar os processos. Você precisa respeitar tudo aquilo que você está vivenciando. Você precisa saber o tempo das estações. Hoje está calor, mas se tivesse frio, eu certamente estaria de casaco. Por quê? Porque eu ia entender que o tempo, ele iria me favorecer para usar um casaco. Nós precisamos respeitar o tempo com Deus. Então respeite cada etapa da sua vida, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele não está, deixe com que Ele esteja. Porque se Ele estiver no controle, meu irmão, não tem como dar errado, porque aquilo que Deus tem para cumprir, vai cumprir, porque Ele é fiel para concluir tudo que Ele começa. Sei o que a Isa falou lá em casa? Agora eu não estou lembrado agora, mas me veio nisso que eu estou falando, que eu acho que era sobre tampar alguma coisa que estava destampada, e não sei o que ela falou, mulher, né, tem disso, né, tampou não sei o que, dando aquela reforçada, se não fez, vai lá e fazer, né, para mim não fazer. Aí ela falou, foi o que? O cesto de roupas. Precisa, Renata, poxa. E aí a pessoa bota assim, já tampou lá o cesto de roupa? Já tampou? E aí eu falei para ela assim, meu amor,
eu não faço nada por incompleto. Tudo que eu faço eu termino. Aí quando eu saí do quarto, eu fui lá e pá, botei o negócio no lugar. Mas terminei. O que importa é você terminar aquilo que você começou. Amém? Não deixe pela metade, porque o Senhor, Ele quer concluir. Ela já diz a palavra do Senhor, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Então é necessário você iniciar e você terminar. Não fique na metade. Não pare no caminho. E aí, continuando, para que a gente comece a caminhar para o final, o pastor Cláudio, ele falou pela manhã que a lagarta, para ela poder entrar no processo de fato de transformação, ela entra na fase de crisalidação, ou seja, ela vai crisalizar. E nessa mesma palavra, o significado de crise, nós encontramos, ela vai passar por um momento de crise, ela vai passar por um momento de transformação, mas nessa transformação, ela vai passar por um momento de crise. E aí, eu ouvi essa pergunta, e eu vou trazer para você nessa noite. Por que você está na igreja tentando se livrar da crise? Porque a gente às vezes vem para a igreja em busca de necessidade. Sim ou não? Sim ou não? Nós viemos às vezes para a igreja em busca de algo, em busca de resolução de algo, porque eu quero isso, porque eu preciso disso. Meu irmão, não se livra desse momento que você está passando, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior, e isso só está te preparando, isso só está te deixando pronto no processo de casulo, para que você comece a voar, porque eu tenho certeza que todos aqui têm o desejo de voar, não no sentido figurado, mas no sentido de fato, de voar naquilo que Deus tem, voar profissionalmente, voar no âmbito familiar, financeiro. Quem aqui não quer? Todos aqui querem prosperar. Eu ministrei quarta-feira falando sobre isso, que prosperar não tem a ver somente com dinheiro, tem a ver de você ter uma vida em abundância em todas as áreas da sua vida. Quem aqui não quer voar? E às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer fugir, a gente quer aqui entregar e falar: Senhor, tira esse momento de mim, eu não quero passar por esse momento de crise, eu não quero, esse está doendo muito, mas o Senhor, Ele está te ensinando, Ele está te preparando para aquilo que Ele tem sobre a tua vida nesse tempo. Então nós precisamos respeitar os processos e entender que para voar, nós vamos passar por um momento de deserto na nossa vida. Lá em Isaías 40, versículo 3 ao 5, diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E aí, buscando, teologicamente falando, em conhecimento, em estudo, na teologia, eles dizem que a pontuação, ela está incorreta, normalmente nas traduções. E aí você consegue encontrar que quando diz, vós que clama, vírgula, no deserto, preparai o caminho do Senhor. Vós que clama, vírgula, no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todas as vezes, você encontra na Bíblia, Deus tirou o povo e levou ele para o deserto, pela travessia do deserto. Eles passaram por um tempo de casulo, um tempo onde eles precisavam vivenciar para desfrutar lá da terra prometida. Jesus, quando ele é tomado pelo Espírito, ele é levado para onde? Para o deserto. E é engraçado, eu disse uma outra vez também aqui, que aquilo que o prevalecia na boca de Jesus era a palavra do Senhor. E o que tem prevalecido diante da sua boca em meio ao deserto? É a palavra ou é o sentimento? A sua alma? Nós precisamos, nesse processo de transformação, entender que o deserto faz parte. O deserto, na nossa vida, vai fazer parte. Foi assim que Deus fez com o povo ao tirar do Egito. Foi assim que
quando Jesus foi tomado pelo Espírito, foi levado ao deserto. E assim, às vezes é conosco. Quem aqui talvez nunca passou por um deserto na sua vida e que talvez achou que não ia sair? Todos nós passamos por dificuldades, por problemas, por coisas que nós achamos que eu não queria, eu não vou suportar. Meu irmão, você só recebe aquilo que você vai suportar, porque Deus é amor. Ele não vai te dar algo que você não vai suportar. Deus é amor. Ele não está dando para o Anderson para poder conhecer se o Anderson tem capacidade ou não, porque o Deus, ele sabe o que o Anderson tem de capacidade. Ele está dando para o Anderson os problemas, as dificuldades, ele está fazendo com que o Anderson cresça. Sabe por quê? Porque não tem como o Anderson crescer sem acontecer nada. O Anderson só vai crescer na fé com os problemas. O Anderson só vai entender quem Deus é nos problemas. O Anderson só vai saber a força que ele tem em Deus, em quem ele é em Deus, quando ele passar pelos problemas. O povo, ele não tinha fé suficiente para passar pelo deserto. Moisés tinha. Moisés conduziu o povo. O povo, quando passou pelo deserto, quando passou lá, saiu da terra do Egito, o povo, ele era fraco na fé. Mas depois que eles desfrutaram todo esse processo, eles foram fortalecidos. E eu creio em nome de Jesus, que nesse período de pandemia, nós fomos fortalecidos em Cristo Jesus. Nós vamos passar por tudo isso e nós vamos permanecer. Nós vamos permanecer. Exemplificando isso, quando você encontra lá em Mateus 8:23, você encontra Jesus acalmando a tempestade, sim ou não? Quando os discípulos estavam no barco, quando eles estavam lá e Jesus dormindo, aí veio a tempestade, forte vento, e aí eles acordam a Jesus e pedem para que Jesus acalme a tempestade. Jesus, quando acalma a tempestade, mostra para eles um ato de fé, que eles eram simplesmente só ordenar. Jesus estava ensinando, Jesus estava trazendo para eles conhecimento. Aí numa outra ocasião, depois desse fato, numa outra ocasião, quando Jesus, ele servia, ele falava com a multidão, e os discípulos, Jesus foi para o monte orar, e os discípulos, eles entraram no barco e se afastaram da beira ali, da água. Jesus foi ter com eles e começou a caminhar sobre as águas. E quem lembra do episódio de Pedro andando sobre as águas? Todo mundo? Amém? E quando Pedro, eles começam a se assustar porque eles não sabiam quem estava vindo, chegaram a cogitar que Jesus pudesse ser um fantasma, eles dizem assim: Senhor, se és tu, manda-te ir até aí. Manda-me ir até aí. E aí Jesus fala: Pedro, vem, pode andar, pode vir. E Pedro anda sobre as águas. E o que eu estou querendo trazer sobre isso? Antes, Jesus estava no barco e ensinou sobre eles que bastava ter fé para eles proclamarem. Depois, numa outra situação, se Pedro não tivesse passado por aquele momento no barco, aprendendo sobre ter fé, sobre o medo que chamou eles a fazer acordar Jesus, na hora que Jesus falasse para Pedro, vem, eu duvido que Pedro fosse. Jesus já havia ensinado para eles que bastava ter fé. Jesus falou, Pedro, vem. Pedro começou a andar. Mas aí daqui a pouco ele começou a olhar para as circunstâncias. E ele começou o quê? A afundar. Depois que Jesus e Pedro voltam para o barco, que ele é salvo por Jesus, eles trazem para ele homens de pequena fé. E quem você tem sido? Você tem sido um homem e uma mulher de pequena fé? Você tem desistido no meio das águas? Você tem parado no meio do caminho? Você tem esquecido que aquilo que Deus prometeu, aquilo que você nasceu para ser, vai se cumprir? Porque aquilo que Deus te criou, vai se cumprir. Aquilo que Deus te criou, aquilo que Deus fez, o plano que Deus tem para a sua vida, vai se cumprir. Não tem como não se cumprir, a não ser por você mesmo. A não ser por você mesmo. Tiago 1:2, não precisa abrir, eu já estou encerrando. Diz assim:
Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porque sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Meu irmão, se você está passando por um problema, você está se tornando uma pessoa perseverante. Não acha que o problema, ele está somente aí para poder te atrapalhar, não. Ele está para te transformar em uma pessoa mais perseverante. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Romanos 5:3 diz: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que na tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Tudo que nós vivenciamos, todo o casulo que você está vivenciando, ele está para te transformar, ele está para te impulsionar, ele está para te dar um novo começo, para te dar voos maiores, voos mais altos. E você precisa compreender isso, na plenitude daquilo que Deus tem como promessa. Você pode se colocar de pé? Eu tenho certeza que o Senhor, Ele ministrou o seu coração, aquilo que o Senhor tem para tratar contigo nessa noite, aquilo que você precisa, talvez seja uma palavra, e você diga assim: mas caramba, essa palavra que eu recebi, como é que eu vou pegar para me transformar? Meu irmão, a palavra por si só, ela é suficiente. A palavra produz em nós tudo que precisamos, tudo que necessitamos, tudo que queremos e deveríamos desejar diariamente, porque os nossos resultados são frutos de decisões diárias. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus como filhos, que apesar de passar pelo deserto, nós sabemos quem somos e sabemos que somos mais do que vencedores, porque Cristo deu a sua vida por mim e por você, e Ele venceu o mundo, Ele venceu o mundo, Ele venceu o mundo, você venceu o mundo, porque Ele habita em vós. Ele habita em vós. Nesse louvor, eu queria que você fechasse seus olhos e começássemos nesse louvor entender a importância que Deus tem para nossas vidas. Levante a sua voz aí do seu lugar. Ore ao Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha. Diga isso. Preciso de ti. Descansa.
Declare isso. Não vale a Abra sua boca. Faça dessa canção uma oração. Escuta o meu clamor, mas se o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Lembre-se que Ele morreu por você. Ele deu a sua vida para que nós hoje pudéssemos desfrutar da graça, do favor, do amor e misericórdia. O alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas se o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas se o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o Nada vai nos paralisar. Nada vai nos paralisar. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas se o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas se o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Senhor, nossa oração nessa noite é que cada um de nós, Senhor, estamos aqui em meio a essa igreja, em meio a esse culto, Pai. Permanecemos no caminho do justo.
cada um de nós, independente das circunstâncias que estamos vivendo, Senhor, que decidamos hoje, que cada um de nós decida hoje a permanecer no caminho do justo, porque nós cremos que o caminho do justo será de maneira, como diz as Escrituras, como luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, de glória em glória, de glória em glória, de vitória em vitória. Que o Senhor nos conduza, Senhor. O Senhor nos conduza nesse lugar de contemplarmos o espelho da imagem do Senhor e de sermos transformados à imagem do que o Senhor nos chamou para ser e para fazer, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós já estamos chegando ao fim. Eu queria que você orasse por você mesmo. Você orasse pela sua mente. Você orasse e pedisse ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, abre a minha mente, para que eu possa escolher de acordo com a tua vontade. Feche os teus olhos e ore por você, ore pela sua mente. Fala: Senhor, me dá a tua mente, abre os meus olhos espirituais, me dá discernimento, me dá sabedoria. Que todas as limitações sejam agora removidas. Nós oramos debaixo da unção do Espírito Santo e liberamos essa unção que despedace os jugos, que despedace as travas, que se despedace agora. Toda memória seja curada, toda memória ferida, toda limitação, toda imagem distorcida seja agora quebrada, seja refeita pela unção do teu trono que desce sobre nós hoje, Senhor, em o nome de Jesus. Mentes novas, renovadas, 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 para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Por que eu não fiz apelo, irmãos? Porque não adianta você apenas fazer algo natural se sua mentalidade não mudar. Eu disse de manhã: quer ser uma pessoa diferente? Mude seus pensamentos, mude sua maneira de ver. Como o Pablo disse, as pessoas têm vindo para a igreja para sair da crise. Você precisa vir para a igreja para entender a crise e vencer a crise, porque quando você vence essa crise, você se torna uma pessoa mais forte, você se torna uma pessoa mais determinada, você consegue ver as coisas sob a ótica de Deus. Você deixa de ser cabeça, deixa de ser cauda, passa a ser cabeça. É esse o lugar que o Senhor tem para mim, é esse o lugar que o Senhor tem para você. Amém? Eu queria que alguém acendesse as luzes. Nós estamos encerrando. Nós temos alguns visitantes estão vindo pela primeira vez. Se você veio pela primeira, segunda vez, faz um sinal. Faz um sinal para mim assim, ó, para mim poder saber lá atrás. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vindo o casal que apresentou a Lua. Sejam todos bem-vindos, que vocês voltem mais vezes. Nós só nos reunimos domingo à noite e de manhã, 10 horas da manhã e 19 horas. O restante das nossas reuniões são online, porque nós estamos vivenciando esse período de pandemia. Então nosso culto de oração é quarta-feira, às 8 horas, no Facebook da Igreja Terra Fé de Santa Cruz. E as nossas células são online durante esse período de pandemia, às quintas-feiras. Se você quer nos conhecer melhor, já alguém vai te procurar na saída, dá o seu telefone. Será um prazer ter vocês caminhando aqui conosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que te dê a paz, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, os dons do Espírito Santo, que a fidelidade, que a misericórdia e a bondade do Senhor te siga todos os dias da tua vida. Que você viva uma semana extraordinária, que você viva os sonhos de Deus para a sua vida,
que você vive o seu casulo debaixo da direção de Deus, porque no tempo certo você voará como uma grande borboleta para fazer a vontade de Deus. Que o Senhor te conduza em todas as suas decisões, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Eu queria fazer só um anúncio. Dia 2 de outubro, 2 de outubro, é sexta-feira. Nesse mês de setembro nós não fizemos a nossa vigília, né? A vida foi muito corrida, por causa do aniversário da igreja, nós não fizemos a nossa vigília. Então a nossa vigília será dia 2 de outubro, sexta-feira, às 9 horas da noite, amém? Anote na sua agenda para você estar conosco, e eu tenho certeza que vai ser um tremendo avivamento, a presença de Deus entre nós, amém? Vá em paz, Deus te abençoe, um bom domingo.